Fala guerreira, fala guerreiro, tudo bem contigo? Eu sou o professor Henrique Goulart, professor de Física do Estratégia Vestibulares, e nesse vídeo nós vamos falar de ondulatória, que é o tema específico de Física que mais apareceu nas últimas provas do Enem. A ondulatória está dividida aqui em duas partes. Nessa primeira parte, nós vamos ter 3 blocos, e esse é o terceiro e último bloco. Se você quiser ver os outros dois, ele vai aparecer aqui na tela. Nesse último bloco, nós vamos resolver exercícios de provas do Enem, fazendo o fechamento dessa nossa primeira sequência. Então não esquece de já deixar o seu like, se inscrever no canal e compartilhar esse vídeo para quem você quiser. Prepara o café e chocolate e toca a vinheta! Fala guerreira, tudo bem contigo? Então, vamos para o terceiro bloco da nossa aula de hoje, nossa aula especial Enem, sobre ondulatória, tema especial de ondulatória. Então, não esqueça para Henrique Goulart nas nossas redes sociais. Vamos nessa. Vamos lá. Então, pessoal, nós conversamos nas últimas etapas, aí, nos últimos blocos da nossa aula, nós falamos sobre ondas eletromagnéticas, ondas mecânicas, características de todas elas, tá? Por que são transversais, por que são longitudinais. Depois, no segundo bloco da nossa aula, nós vimos as grandezas físicas associadas às ondas, que são comprimento de onda, amplitude, período, frequência e rapidez de propagação ou velocidade de propagação. Ok? Então aqui estão as equações que a gente tem para usar também. Então nós temos a equação para o período, que é o tempo de uma oscilação, a equação da frequência, que é o número de oscilação por unidade de tempo, número de oscilações, né, por unidade de tempo, a frequência, que é o período invertido, ou seja, o inverso do período, a velocidade de propagação, o comprimento de onda e a frequência possuem essa relação. Lembre-se que multiplicar por frequência é a mesma coisa que dividir por período. E o comprimento de onda, que é o comprimento de 2 gomos ali, né, de 2 ventres completos. Certo? Ou de uma oscilação completa, tá? O comprimento de onda. Lembre-se disso. Fechou? Vamos resolver exercícios. Vamos ver como é que isso aí andou sendo cobrado nas últimas edições aí do Enem. Tá? Então, vamos nessa. Vamos lá. Tá aí, ó. Enem 2019, segunda aplicação, né, PPL. Então, acompanhe aí. Olha só. Um professor percebeu que seu apontador laser de luz monocromática estava com um brilho pouco intenso. Ele trocou as baterias do apontador e notou que a intensidade luminosa aumentou. Intensidade luminosa aumentou. Pessoal, a intensidade, bom, daqui a pouquinho a gente já vai ver. Sem que a cor do laser se alterasse. Então não teve alteração de cor. Sabe-se que a luz é uma onda eletromagnética que apresenta propriedades como amplitude, comprimento de onda, fase, frequência e velocidade. Beleza. Dentre as propriedades de onda citadas, aquela associada ao aumento do brilho. Então, pessoal, propriedade física associada ao aumento do brilho do laser. A propriedade física associada ao aumento do brilho do laser vai ser a seguinte, pessoal, vai ser a amplitude. Porque assim, ó, a amplitude de uma onda está relacionada à intensidade dela, ao quão forte é a onda, certo? E então, se nós temos um laser que ficou mais forte, é porque nós temos maior amplitude de oscilação, de maior amplitude de vibração das ondas. Então, assim, ó, uma onda mais intensa, ela tem amplitude maior. Isso é comum nas ondas mecânicas, por exemplo. Tá? Então, uma onda mais intensa, uma onda sonora mais intensa, como a gente vai ver mais adiante, numa outra aula, as ondas sonoras elas são mais intensas, aquelas que são mais amplas, as de maior amplitude de vibração. Tá? Então, as ondas eletromagnéticas também, elas são mais intensas quando maior amplitude de oscilação. Ok? Claro, a gente pode, de um outro ponto de vista, ver que, não no ponto de vista ondulatório aqui, mas do ponto de vista de partícula, uma onda de maior amplitude, uma onda eletromagnética de maior amplitude, é uma onda com maior quantidade de fótons, ou seja, tem maior intensidade. Tá? Então, beleza. Aqui nós vamos ter a resposta, que é uma só, amplitude. Por que não é frequência? Frequência é outra propriedade das ondas que não está diretamente relacionada à intensidade. A frequência de uma onda eletromagnética está relacionada à quantidade de energia que essa onda tem concentrada em cada fóton. E aqui a gente pode relacionar a frequência, então, à cor da onda, certo? A cor da onda. Fase de uma onda. A fase a gente vai ver numa próxima aula, por quê? Tá? Mas a fase basicamente separa se a vibração está numa direção ou está para outra, se está para um lado ou se está para o outro. Quando a gente tem um pulso com vibração para cima, a gente tem fase para cima.
e um pulso com vibração para baixo, fase para baixo. A gente pode usar esse termo fase para diferenciar se o pulso é para cima ou se o pulso é para baixo. Tá? Na definição matemática ele leva um ângulo, tá? Mas a gente vai ver isso mais adiante. Velocidade de onda. Não, a velocidade de propagação não tem nada a ver com a intensidade, né? A velocidade de propagação é o quão rápido essa onda está viajando no espaço. Tá? E o comprimento de onda. O comprimento de onda ele está relacionado à distância entre duas cristas e não está relacionado à intensidade da onda. Ok? Essa aí foi para a banha, questão de 2019, segunda aplicação, fechou. Vamos para uma questão de 2017. Olha só, acompanhe comigo. O osciloscópio é um instrumento que permite observar uma diferença de potencial em determinado circuito em função do tempo e em função de outra diferença de potencial. A leitura do sinal é feita em uma tela sob a forma de um gráfico de tensão-tempo. Então está aqui o gráfico que foi registrado. Aqui nós temos a diferença de potencial, a DDP. E aqui nós temos a escala do tempo, que vai de 5 e 10 milissegundos. Então cuidado, pessoal. Aqui está em milissegundos. E milissegundo é 10 na menos 3 segundo. Vou botar um S minúsculo aqui. 10 na menos 3 segundo. Milissegundo é 10 na menos 3. A frequência de oscilação do circuito elétrico estudado é mais próxima de quanto? Então o circuito ele oscila, tá? Ele tem uma variação, ele é oscilante. A diferença de potencial ela aumenta e diminui, tendo uma crista aqui em cima, tendo um vale aqui embaixo. Qual é o problema? O problema é que a gente não consegue aqui, ó, observar outros detalhes. A gente não consegue ver uma outra crista, a gente não consegue ver um outro vale. Bom, mas a pergunta é a frequência de oscilação. Pessoal, lembremos aqui que a frequência de oscilação é quantas oscilações acontecem por segundo, que é exatamente o inverso do período, que o período vai dizer quantos segundos leva uma oscilação. Então o que a gente pode fazer aqui nesse gráfico é observar o tempo que leva, porque aqui a gente tem a escala de tempo, o tempo que leva para acontecer uma oscilação completa. Uma oscilação completa acontece num tempo tal que forma um comprimento de onda. Então a gente precisa ver aqui nessa onda um comprimento de onda e ver quanto que se equivale em tempo, nessa escala de tempo, e inverter o tempo, fazer 1 dividido por. Tá? Então a gente encontra o período e faz 1 dividido por. Esse é um caminho para resolver a questão. Tá? Então acompanhe aí, olha só. O que a gente pode fazer aqui, pessoal, e a dica que eu comentei para vocês na parte anterior da aula é, pega o meio dessa onda e corta. Corta o meio dessa onda. Então, ó, 1, 2, 3 quadrados para cima, 1, 2, 3 quadrados para baixo. Então o meio da onda é aqui. Esse é o meio da onda, é a linha de equilíbrio. E se a linha de equilíbrio da onda, ou seja, se esse negócio não funciona, a linha fica aqui no zero, né? Quando ele funciona, a linha desce e sobe. E desce até menos 150 e sobe até mais 150. Então está aqui a vibração. Cortando a onda ao meio, a gente já tem a amplitude aqui. Tá, a amplitude do sinal. Mas o que nos interessa aqui é o seguinte, ó, é quanto tempo leva para uma vibração completa. Então o que a gente pode fazer é isso. Ó. Deixa eu mudar a cor aqui, eu vou pegar um laranja. Por quê? Se a gente pegar desse ponto até esse ponto aqui, nós temos meio comprimento de onda, porque um comprimento de onda vai até aqui, né? O comprimento de 2 desses. Né? Um pulso para baixo, um pulso para cima, fechou. Ou se a gente tivesse uma onda estacionária, 2 ventres, né? Então, um comprimento de onda vai desse ponto até esse ponto. Tá? Um comprimento de onda. E isso se equivale aqui em tempo de quanto tempo? Aqui é o 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. Do 1 até o 9 tem um intervalo de 8. Ou, se a gente pegar esse pedaço aqui, aqui tem 4 milissegundos. Então aqui tem mais 4 milissegundos. Isso significa que o período vai ser de 8 milissegundos. Então aqui, pessoal, cortando a onda ao meio, nós vamos ter esse pedaço aqui, 4 milissegundos. Esse pedaço aqui, 4 milissegundos. E aqui nós vamos ter um período de 8 segundos. 8 milissegundos. Então, se o período vai ficar, deixa eu trocar aqui a cor, 8 milissegundos, a frequência de oscilação, que é o inverso disso, vai ficar a partir dessa equação assim. 1
dividido por 8 segundo. 1 dividido por 8 é 0,125. Só que cuidado, é 8 mili. 8 mili é 8 vezes 10 na menos 3, ou seja, é 8 dividido por 1000. Então aqui, pessoal, deixa eu voltar aqui, na verdade, deixa eu apagar, que eu preciso adicionar essa informação aqui embaixo também. 1 dividido por 8 vezes 10 na menos 3. Isso vai dar 0,125 vezes 10 na mais 3. Porque esse 10 na menos 3 está embaixo, se eu botar ele para cima, eu só troco o sinal do expoente ali. Hertz. 0,125, 10 na 3 Hz, isso aqui é um Z, vai dar uma frequência de, 10 na 3 é vezes 1000, então 0,125 vezes 1000 é 125 Hz. Isso vai nos dar a alternativa E de elefante. A alternativa E de elefante. 125 Hz. Certo? Vamos adiante. Vamos ver um outro exercício. Enem 2018, uma questão do sonorizador, um carro que passa por cima de um sonorizador, que é um marcador de estado. Acompanhe aí comigo. O sonorizador é um dispositivo físico implantado sobre a superfície de uma rodovia, de modo que provoque uma trepidação e ruído quando a passagem de um veículo sobre ele, alertando para uma situação atípica à frente, como obras, pedágios, travessia e assim por diante. Ao passar sobre os sonorizadores, a suspensão do veículo sofre vibrações que produzem ondas sonoras, resultando em um barulho peculiar. Considere um veículo que passe com velocidade constante igual a 108 km por hora sobre um sonorizador, cujas faixas estão separadas por uma distância de 8 centímetros. 8 centímetros. Então, beleza, ali ficou apagado. Mas aqui a ideia é a seguinte, ele quer a frequência de vibração do automóvel percebida pelo condutor durante a passagem por esse sonorizador. Então, lembre-se, pessoal, que frequência é a rapidez de vibração. Então, se o pneu do carro passa por cima de um sonorizador que tem as partes ali, os relevos, distanciados em 8 centímetros, 8 centímetros é isso aqui, mais ou menos, 8 centímetros, então o pneu do carro passa ali e faz tudum, E quando o pneu do carro faz esse barulho, passando pelo sonorizador, nós vamos ter ali uma onda produzida, com 2 picos. 2 picos, tum, tum. Um em cada linha de sonorizador. Então, olha só, é em cima disso que a gente vai pegar agora a questão. Porque se a distância entre um sonorizador e outro, que é a distância entre 2 picos, no caso aqui, 2 cristas, a ponta, a distância entre 2 picos ali vai ser de 8 centímetros, esse é exatamente o comprimento de onda que a gente vai ter associado ali. Então a gente pode escrever o seguinte, para calcular a frequência. A gente pode calcular a frequência assim. Determinar a frequência de vibração aqui, então, vai ser através da distância de separação dos 2 eixos, que é o comprimento de onda 8 centímetros, 8 centímetros é 8 vezes 10 na menos 2 metros. A frequência de vibração vai ser tal que a velocidade é a velocidade do veículo. Só que a velocidade do veículo, pessoal, aqui a gente tem um detalhe. É 108 km por hora. 108 km por hora, a gente precisa dividir por 3,6 para também deixar em metro, porque o comprimento de onda, que é 8 centímetros, é 8 vezes 10 na menos 2 metros. Então, a velocidade também não pode ficar em km por hora, tem que passar para metros por segundo. E aí a frequência vai ficar em hertz, Então, 108 dividido por 3,6, pessoal, dá 30. 30 metros por segundo. E é esse 30 que vem para cá. Então, aqui vai ser 30 dividido por 8 vezes 10 na menos 2. Isso é frequência. Então, 30 dividido por 8 vai dar 3,75 vezes 10 na mais 2, porque agora eu estou jogando 10 na menos 2 para cima, multiplicando. Aí troca o sinal do expoente. E isso vai dar 375 Hz. 375 Hz. HZ. 375 Hz. Que aí fecha a alternativa C de cachorro, C de campeão. Dúvidas? Ok? Beleza. Vamos adiante.
Tá? Vamos adiante. Vamos ver o próximo. Aqui, tem uma questão inédita, tá? Que é feita aqui pela equipe de estratégia, que diz o seguinte, acompanhem comigo. Uma questão aí de um simulado Enem. Tá? Um trem de ondas periódicas é produzido pela oscilação de um barco que está no centro de um lago profundo. O barco leva cerca de 1,5 segundo para ir de um lado ao outro durante uma oscilação. Um dos tripulantes a bordo percebe que uma das cristas se afastou cerca de 10 metros em 3 segundos. Então, olha só. Se o barco leva 1,5 segundos para ir de um lado ao outro durante uma oscilação, tá? O tempo de uma oscilação, ó, o barco vai de um lado a outro em 1,5 segundos. Então ele leva mais 1,5 segundos para voltar. Aqui fechou uma oscilação completa. Então qual é o período de oscilação do barco que está produzindo as ondas? O período das ondas que está sendo produzido pelo barco é a seguinte. Se o barco leva 1,5 segundos para ir, 1,5 segundos para voltar, o período de vibração é 3 segundos. Certo? Além disso, nós temos o seguinte, ó, se um dos tripulantes a bordo percebe que se a crista de uma das ondas se afastou 10 metros em 3 segundos, aí nós temos o seguinte, ó, o comprimento de onda associado a essas ondas. Então a pergunta é, qual é o comprimento de onda associado a essas ondas? Então lembre-se que velocidade de propagação é comprimento de onda vezes frequência, e a gente pode ver o seguinte, ó, se a onda se afasta 10 metros em 3 segundos, então a velocidade é exatamente essa. Eu vou deixar aqui 10 terços. Nem vou resolver isso aqui ainda. Vou deixar assim. 10 terços. 10 terços metros por segundo. Essa é a velocidade de propagação. 10 terços metros por segundo. Tá? E se, ao ter se afastado, então, com essa velocidade, a gente pode escrever aqui o seguinte, ó, que a velocidade de propagação é comprimento de onda sobre período. E se a velocidade de propagação é 10 terços, o comprimento de onda vai ser tal que o período, a gente viu que é 3 segundos. Então aqui a gente pode cortá-lo dividido por 3 e o comprimento de onda associado vai dar 10 metros. 10 metros de comprimento de onda vai fechar justamente a alternativa D de Deus. 10 metros. Ok? Dúvidas? Beleza. Então, vamos para a próxima. Vamos ver aí uma questão do Enem de 2013. Uma manifestação comum das torcidas em estádio de futebol é a ola mexicana. Os espectadores de uma linha, sem sair do lugar e sem se deslocarem lateralmente, ficam em pé e sentam sincronizados com os da linha adjacente, ou seja, a linha ao lado. O efeito coletivo se propaga pelos espectadores do estádio formando uma onda progressiva, conforme a ilustração. Calcula-se que a velocidade de propagação dessa onda humana é de 45 km por hora, então esse valor aqui é importante, velocidade de propagação, e que cada período contém 16 pessoas, que se levantam e se sentam e estão distanciadas entre si por 80 centímetros. Tá, essa informação aqui a gente vai ter que tratar com um pouco mais de cuidado. Mas vamos para a figura. A figura que foi dada é essa aqui. Tá aí, ó. Então a pessoa se levanta, observe que aqui tem uma crista, né? A pessoa se levanta e senta, e nisso forma uma onda que se propaga. Nessa onda mexicana, a frequência da onda em hertz está mais próximo de quanto? Então, pessoal, nós precisamos calcular a frequência. Para calcular a frequência, a gente precisa de outras duas informações, que é a velocidade de propagação, que foi dado, 45 km por hora, se não me engano. A gente só precisa passar para metros por segundo. E o comprimento de onda a gente vai ter que calcular a partir dessa informação que nos foi dada, que tem 16 pessoas alinhadas, né, de uma ponta até a outra, e essas 16 pessoas estão distanciadas 80 centímetros, e aí entre 16 pessoas nós temos um comprimento de onda, tá? Como a gente vai ver agora. Então esse é o esquema que a gente vai ter que montar aqui. Então tem um pequeno raciocínio. Então, observe que a separação, tá, de cada pessoa, então uma pessoa e outra, é 80 centímetros. E lembre-se que 80 centímetros, pessoal, é a mesma coisa que 0,8 metro. Tá? Então, beleza. A gente pode trabalhar aqui em centímetros por enquanto. 80 centímetros e assim por diante. Certo? A velocidade de propagação dessa onda é 45 km por hora. Só que 45 km por hora
a gente vai ter que dividir por 3,6. Tá? Dividir por 3,6 para chegar num valor de velocidade em metros por segundo. Então, 45 km por hora dividido por 3,6 vai dar 12,5 metros por segundo. Ok. E cada período de oscilação tem 16 pessoas. Então, a gente tem que observar o seguinte, pessoal. Como cada período de oscilação, se aqui a gente tem uma crista e aqui a gente tem a próxima crista, e de uma crista até a próxima tem 16 pessoas, é isso que a gente tem que tomar cuidado agora. Porque aqui é a pessoa 1, aí a gente tem a pessoa 2, pessoa 3, pessoa 4, pessoa 5, pessoa 6, a 7, a 8, a 9, a 10, a 11, a 12, a 13, a 14, a 15 e a pessoa 16. Entre 16 pessoas, nós temos 15 intervalos, 15 espaços. E 15 espaços vezes 80 centímetros, 15 espaços de 80 centímetros, vai nos dar um comprimento de onda de 1.200 centímetros. Que é a mesma coisa que 12 metros. 12 metros. Tá? E se o comprimento de onda da pessoa é 12 metros, agora a gente tem velocidade igual ao comprimento de onda vezes frequência, onde, se a velocidade é 45 km por hora, que dividido por 3,6 dá 12,5 metros por segundo, o comprimento de onda é 12 metros, a frequência vai ser essa divisão aqui, né? 12,5 dividido por 12. Isso é frequência. Então, a frequência vai ficar aí 1, alguma coisinha, 1,04 Hz. Pessoal, 1,04 Hz é mais próximo de 1, com a alternativa C de campeão, C de cachorro, dudes, certo? Então, pessoal, aqui a gente finaliza a nossa primeira aula especial Enem sobre ondulatória, que é o tema específico que mais apareceu nas últimas provas, certo? Eu deixo aqui meu super abraço, não esqueça de me seguir nas redes sociais aí, a gente se fala aí pelas redes sociais, Prof. Engolati, tanto no Instagram quanto no Facebook. Semana que vem aí, na próxima oportunidade, nós vamos estar dando sequência, falando de fenômenos ondulatórios e finalizando aí, falando mais sobre ondulatória, que é o tema específico, como a gente viu, mais aparecendo nas provas do Enem nos últimos anos. Certo? Então, prepara o café e chocolate e até a próxima. Valeu, pessoal. Até!